Bom dia, meus queridos alunos, mais uma vez. E agora nós vamos dar início à aula de ciências, né? Dar continuidade à unidade 3, falando sobre o nosso planeta, né? E os recursos que o nosso planeta oferece para a nossa sobrevivência. Então, peguem aí o livro na página 291 até a 293 vai ter o textinho. E na página 294 nós vamos ter o exercício em prática, certo? Então, vamos aí na página 293 falar sobre os recursos naturais. Nós sabemos que o ser humano, para a sua sobrevivência, ele necessita dos elementos, né, que são encontrados na biosfera. Né? Então, esses recursos, esses elementos encontrados são os recursos naturais. Né? Então, quando eu falo em recursos naturais, eu falo os recursos da natureza, são os elementos naturais da natureza. Exemplos de recursos naturais: o ar, o solo, as plantas, os minerais, os animais, a água. Então, são recursos naturais que são encontrados, né, no nosso mundo, na nossa biosfera, na natureza. Nós temos dois tipos de recursos naturais: os recursos naturais renováveis e os recursos naturais não renováveis. Então, vamos saber o que significa cada recurso natural desse. Primeiro, pelos recursos naturais renováveis. O que quer dizer recursos naturais renováveis? São aqueles recursos que podem ser recuperados com ou sem a ajuda do homem. Já está dizendo renovável, já está dizendo renovar. Então, ele pode se renovar novamente, ele pode se recuperar novamente. A exemplo desses recursos naturais, nós temos as plantas, que são cultivadas para o alimento. Nós temos os animais, que são utilizados para a criação de outros produtos. Nós temos a água, nós temos a luz do sol, né? Então, são exemplos de recursos naturais renováveis. Um exemplo, né, de como acontece essa recuperação. Vamos dar um exemplo da água, que é um recurso natural renovável. A água da chuva, né? Então, quando ela passa pelo aquele processo, né, que a chuva cai, e depois a água que cai da chuva evapora dos rios e oceanos, mares, né? Então, ela tem essa renovação, ela pode evaporar novamente e cair novamente como água da chuva. E assim o processo vai se repetindo toda vez, né? A água da chuva cai do céu, depois essa água caída, ela vai evaporar, ela evapora dos rios, dos lagos, vai fazer aquele processo de evaporação, e depois passar por aquele processo novamente, né? Despejar água novamente. É como se fosse um ciclo da natureza, como eu estou mostrando aí no esquema aí desse exemplo da água, né? Um exemplo como pode ser recuperado. Nós sabemos que a água ela é importantíssima para o nosso planeta e para nós seres humanos, seres vivos, né? Nós necessitamos desse recurso renovável, né? Que pode um dia, né, faltar se não cuidarmos, né, se não desperdiçarmos. Nós sabemos que a água potável aqui ela é encontrada em mínima quantidade, até porque o nosso planeta é composto da maior parte de água salgada, que é uma água que não é consumível, né? Não podemos beber. Então, a água potável ela é encontrada numa pequena quantidade em nosso planeta. E nós temos que não devemos desperdiçar esse pouco que temos, e sim conservar, né? Para não chegar a faltar um dia. Recursos naturais não renováveis. O que quer dizer não renovável? Já está dizendo. Os recursos naturais renováveis, eles não podem ser recuperados depois que tirados do ambiente. Depois que extraído do ambiente, então ele não pode ser recuperado novamente, né? Então, ele não se recupera
ou pode até demorar milhares de anos para se formar novamente. Então, esse recurso natural não renovável, ele tem que ser extraído da natureza de forma bastante cautelosa, de forma responsável, certo? Porque a extração desses recursos não renováveis pode chegar a faltar. A exemplo de alguns recursos naturais não renováveis, nós temos o carvão, o petróleo, né, o solo, os minérios, né, ouro, diamante, os metais. Então, tudo isso que é tirado da natureza de forma exagerada, né, essa extração desenfreada demais, então pode chegar a faltar. Não tem como o ambiente recuperar, não tem como ele se recuperar no ambiente, né, diferentemente dos recursos naturais renováveis, que uma vez tirados eles podem se formar novamente, e os recursos naturais não renováveis eles não podem se formar novamente, ou podem demorar milhões e milhões de anos para se formar novamente. Então tem que ter uma cautela aí quando for extrair, quando o homem for extrair, tirar esse recurso natural aí do ambiente, certo? Tanto os não renováveis como renovável também. Tudo tem que ser tirado de maneira responsável, sustentável, né? Então nós temos que ter essa ética também aí ao extrair as coisas do ambiente, porque um dia pode chegar a faltar. Continuando aí a explicação da página 292, que vai falar sobre a utilização desses recursos naturais. Né? Então, nós vimos que o ser humano, ele utiliza tudo da natureza, desde a luz solar, desde a água, desde as plantas, desde o solo, desde os minerais. Ele vem utilizando esses recursos para sobreviver. É o essencial para a nossa sobrevivência. Ao longo da história, o ser humano ele vem buscando várias formas de explorar esses recursos naturais e tentar moldá-los, né, para fabricar, para criar outras ferramentas que possam ter uma certa utilização para essas pessoas, né? Desde lá do tempo dos homens pré-históricos, né, eles vêm transformando certos objetos, certos recursos, a madeira, né, pegando a matéria-prima, né, e fazendo, lapidando em instrumentos de caça, de pesca. Então, tudo isso já vem sendo extraído há muito tempo atrás. O solo, por exemplo. O solo não, o homem utiliza o solo, né, para plantar, né, para tirar daquela plantação o cultivo do alimento, né? Então é importantíssimo o solo rico, né, para que o homem possa plantar, criar as suas técnicas agrícolas, né, para a própria sobrevivência também. Também para a extração de outros minérios, né? Minérios como ferro, níquel, entre outros minérios também. O ar. O ar também é utilizado pelo ser humano, que é uma coisa importantíssima, né? Nós obtemos o gás oxigênio, nós precisamos dele para nossa respiração, né? Para nós podermos respirar. Então o ar é importantíssimo aí também, é utilizado pelo ser humano. Os ventos, né? Importantíssimos também, como nós vimos aí uma parte lá da aula de geografia que fala sobre a energia eólica, que é a força tirada dos ventos. Então, olha só como é importante esse recurso natural, o ar. Dá para fazer, né? Dá para até fazer energia eólica com a força dos ventos. A água também, que é fundamental, que eu já falei também agora há pouco, é de extrema importância a água para a nossa sobrevivência.
A maior parte do nosso planeta é composto por água salgada, a menor parte é de água potável e outra parte se encontra nas geleiras, né? Então, também o homem tira esse recurso natural para a própria sobrevivência, para sobreviver, né? Para garantir a sua sobrevivência no mundo. Além também que a água, ela também a força da água em si, ela gera energia. Nós vemos essa energia gerada nas usinas hidrelétricas, né? Que é com aquela força da água, né? Impulsiona motores para que leve energia até as nossas casas. Então é bastante importante também esse recurso, esses recursos naturais que são tirados da natureza e utilizados de tantas formas pelo ser humano. Os animais também são utilizados pelo ser humano também, tanto tirando da matéria-prima para a fabricação de roupas, sapatos e bolsas, né? Como também para alimentação, nós utilizamos os animais. E as plantas também, né? A matéria-prima tirada, nós podemos fazer da matéria-prima extraída das plantas tecidos, roupas, remédios e outras coisas também para alimentação também, tanto dos animais como para nossa alimentação. Então essas são as importantes utilizações aí dos recursos naturais, certo? Tanto renováveis como não renováveis. Aí na página 293 tem um pequeno texto falando sobre os recursos minerais e seus impactos ambientais e sociais. Então vocês vão ler esse texto também, é pequenininho. Lá está falando mais dos recursos naturais não renováveis que são explorados de forma desenfreada pelo ser humano, né, como os minérios, né, que é um recurso não renovável, né, ele não tem como se recuperar no meio ambiente. Então, se ele for tirado de forma irresponsável, então, e demasiadamente, então vai chegar a faltar, não vai se recompor mais no meio ambiente, na natureza. Exemplo do níquel, do ferro, da bauxita, né, do ouro, entre outros minérios aí, né, que são explorados há muitos e muitos séculos pelo ser humano. O que é que isso pode acontecer? Isso pode, essa tiragem desses recursos, essa exploração desses recursos, desses minérios, também pode prejudicar o meio ambiente, pode causar impactos ambientais e prejudicar também as pessoas. Como em 2015, né, houve o rompimento da barragem de Mariana por conta, né, de uma exploração sem planejamento, né? Então, as pessoas pensam mais no lucro, mais no dinheiro do que na vida das pessoas, né? Então, com a exploração, com a degastação, com o desgaste do solo, isso vai desgastando o solo e desgastando mais e mais. Então, vai chegar um tempo que a natureza não vai aguentar, né? Vai prejudicar outras pessoas, vai causar estragos, né? Como causou esse rompimento aí da barragem de Mariana em 2015, né? Que contaminou água, matou pessoas, destruiu povoados, né? Tudo que a água encontrava, levava. Então aconteceu já várias vezes em outros estados aí, em outras cidades aí de Minas Gerais. Então esse recurso, mesmo que ele não seja renovável, esses minérios, né, os minerais, eles têm que também ter um freio. Eles não podem ser explorados muitas vezes, né? Tem que ter aquele cuidado ao explorar, ao tirar, ao extrair do meio ambiente, para que não cause tanto impactos ambientais como vem causando aí por conta da ganância do homem. Então nós temos que cuidar dos nossos recursos naturais, né? Nós temos que cuidar, nós temos que
ter cautela ao tirar de forma responsável, de forma planejada, né? Não jogar lixo nas ruas, não depositar lixos também dentro de rios, de esgotos que podem chegar a entupir, a causar outros danos à população. O meio ambiente, né? As florestas, né? O homem tem que também ter esse cuidado de fazer, de explorar, de extrair também, tirar a madeira com bastante planejamento, sempre reflorestar, a questão do reflorestamento, né? Se tira aqui, então planta outra ali, e isso muitas vezes não acontece. Hoje nós vemos a Amazônia aí praticamente devastada, né? Muito diferente, as imagens chega dói no coração da gente ver, né, como a Amazônia está hoje em dia. Então isso tem que ter a consciência, nós temos que ser cidadãos planetários e cuidar dos nossos recursos, do nosso planeta, da nossa casa, certo? Vocês vão fazer o exercício aí da página 294, certo? Essa atividade vai ser feita na folha. Já está explicando lá como quem já está com essa atividade em mãos vai já saber como fazer. Tá falando sobre a coleta seletiva de lixo, certo? Então vai ter 2 textinhos bem pequenininhos na página 295 que vai tratar dessa coleta seletiva de lixo, né? Da reciclagem, né? De lixo orgânico, de separar o lixo orgânico, vidro, papel, metal, vidro. Então, vocês vão ler esse textinho, esses 2 textinhos e fazer o que está pedindo aí na folha, certo? Vai ter uma pesquisa que vai ser feita no caderno de ciências, uma questão, e a outra vai ser feito um mini cartaz, do jeito que eu estou explicando lá na folha, certo? Então, vocês vão fazer esse mini cartaz, pode ser numa folha de ofício, ou emenda 2 folhas de ofício para fazer um cartaz bonitinho, chamativo, com as explicações lá da folha, sobre a coleta, a importância da coleta seletiva de lixo e como é feita essa coleta, né? Então, tem aqueles recipientes coloridos, cada cor que vai colocar o lixo a que se refere. Então, vocês vão fazer essa atividade aí na folha e no caderno de ciências. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Espero que tenha ficado claro aí a importância da utilização desses recursos naturais, né? E também como cuidar bem desses recursos, para que não chegue a faltar um dia. Até a próxima aula. Beijos!